E assim comereis o cordeiro, com os lombos cingidos, sapatos nos pés e cajado na mão. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 12. Não saia daí. Aproveite esse momento, se inscreva no canal. Também aproveite para compartilhar com seus irmãos e amigos, com a sua classe da escola dominical. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada pela segunda vez. Todos os livros já estão gravados aqui no canal do YouTube e você pode acessar através da playlist. Vamos que vamos. Vamos ganhar tempo aqui e vamos ler mais um capítulo da Palavra de Deus. Essa é a cena que nós vamos estudar hoje. Sangue nas portas, na parte de cima e em ambas as laterais. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, deixa eu colocar aqui o auxiliar. Pronto. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mês vos será o primeiro dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Bem, o judeu tem um calendário normal e tem uma espécie de calendário litúrgico. Para eles, até hoje, o mês da Páscoa é considerado o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um cordeiro com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro, ou seja, até a quantidade que cada um haveria de comer, Deus estava estipulando. Se for, tem uns que comem mais, outros menos, e aqui está esclarecido, conforme o comer de cada um. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Opa, porque de tarde o nosso Cordeiro Imaculado, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi imolado à hora 9, 3 horas da tarde. No sacrifício judeu tinha o Cordeiro da manhã, às 9, e o Cordeiro da tarde, às 15 horas, hora 9, o momento em que Jesus foi crucificado. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. E agora o versículo-chave desse capítulo é o versículo 11, que diz, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Páscoa, no hebraico, pechá, significa passar por cima. Nesse momento da instituição da Páscoa, Deus estava dizendo, eu vou passar por cima da casa onde tiver o sangue. Eu ministrei essa palavra aqui, nós estamos em Bertioga, ministrei esse versículo ontem, mas eu queria ler para você também nessa versão NAA, Nova Almeida atualizada, e diz assim, é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Então, eles tinham que estar prontos para viajar, assim como a igreja tem que estar pronta para viajar a qualquer momento. Então, devemos estar sempre prontos para a viagem.
E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima. Às vezes, o pregador diz que o anjo da morte passaria por cima. O texto não diz isso. O próprio Deus é quem executa. Claro que ele usa quem ele quer, mas o Senhor diz: eu passarei por cima, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando quem? Eu ferir a terra do Egito. Quem fere os primogênitos é o próprio Deus. Não se assuste com essa expressão, que a Bíblia diz em vários lugares: Deus matou os filhos de Judá, Onã e né? A Bíblia diz que Deus matou os filhos de Eli. Então, quando eu feri a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Observe que tem uma similaridade muito grande. Assim como a Páscoa foi celebrada, guardada, nós, na igreja, celebramos a ceia do Senhor. 7 dias comereis pães asmos, e ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Era o preparativo para a Páscoa. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Era o memorial da Páscoa. Algumas pessoas, ao fabricarem o pão da ceia, acham que deve ser da mesma forma, não levedado. Não é necessário. Nossa ceia é um memorial, né? Aqui, apesar de ser um memorial, tinha essa recomendação específica que não tem na ceia. Basta ser um pão. E nós, durante a pandemia, tivemos a experiência que muitas vezes a pessoa não tinha um pão, podia usar um biscoito pequeno. E o importante é o simbolismo da celebração. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras. Do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Não saia da presença do Senhor. Nenhum de vós saia até amanhã. Por quê? Deus olharia essa marca. Essa marca, podemos perceber aí o simbolismo de uma cruz, tem sangue em cima, em ambas as laterais, e Deus está dizendo: onde tiver essa marca do sangue, eu, Peshá, Páscoa, passarei por cima. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quem passará? O Senhor, ok? O próprio Deus. Passará para ferir os egípcios, porém, quando vir
o sangue na verga das portas. O hino lindo da harpa cristã, quando Deus o sangue vir. E em ambas as ombreiras o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando estiverdes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, aleluia, que culto é esse? Que culto é esse? Quando vossos filhos perguntarem, que culto é esse? Que o nosso nível de culto, de adoração, de celebração, seja no nível que os nossos filhos perguntam, que culto é esse? E a resposta, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Aleluia. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite. Simbolismo do arrebatamento da igreja. À meia-noite ouviu-se o clamor, à meia-noite a fuga do Egito, à meia-noite em breve, no tempo espiritual, no relógio de Deus, nós estaremos saindo da terra, viajando para a eternidade. Aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito. O Senhor, a gente não fala que é o anjo da morte, o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, ou seja, do escravo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios que havia, e havia grande clamor na terra do Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor como tendes dito. Deus avisou, Moisés, ele vai se endurecer. Até ele deixar ir, eu vou mostrar as minhas maravilhas no Egito. Levai também convosco vossas ovelhas. Lembra das 4 propostas inaceitáveis? Sacrifique aqui mesmo. Depois vão, mas não vão muito longe. Depois vão somente os homens. Depois vão, mas não leve o rebanho. Agora ele diz, tudo bem, leve tudo. Vão também vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, ide e abençoai-me também a mim. Se converteu agora, Faraó? Vamos lá. E os egípcios apertaram ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. Ou seja, um pavor de Deus caiu sobre a nação do Egito, e eles mesmos queriam que o povo saísse logo. E o povo tomou a sua massa antes que ele levedasse as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Que coisa linda! Eles saíram ricos do Egito, despojaram os egípcios. Que Deus nos dê no melhor dessa terra, antes de nós sermos arrebatados também. Só para mostrar que Ele é Deus. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé. Isso aqui, gente, dá em torno de 2 milhões e pouco de pessoas. 2.100, 2.200, 600 mil, considerando que cada família tem em torno de 5 pessoas, então em torno aí de mais de 2 milhões de pessoas. De Ramassés para Sucotes, a pé, 600 mil, somente homens, sem contar os meninos e as mulheres também. E subiu também com eles muita mistura de gente. Aqui que está o problema, mistura de gente, populacho, chamado também de bando de desocupados, na versão NVI. Uma mistura de gente, e ovelhas, e bois, e grande quantidade de gado. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida.
não se puderam deter. Aleluia. Quando Jesus chamar, nós sairemos também apressadamente para as bodas do Cordeiro. Não podemos nos deter. O tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. É exclusiva para os judeus. Da mesma forma, a ceia. Quem pode participar da ceia? Todos os que são batizados, porque são parte do Israel de Deus, são parte da igreja do Senhor. Então, todos que já são batizados podem participar da ceia do Senhor. E as crianças, pastor, não podem? Não, porque Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Menino, criança, não tem condições de avaliar se pode participar da ceia. Ele não tem o entendimento do ato. É por isso que a criança não participa. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. 44. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela, ok? Então, o servo, o convertido ao judaísmo, esse então poderia participar. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Bem, o cordeiro não podia ter o osso quebrado, por isso os ossos de Jesus não foram quebrados. E o 47, está quase acabando, toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Tem gente por aí que dá a ceia para todo mundo, né? Está errado. Quer participar da ceia do Senhor? Seja circuncidado, se batize, participe, circuncidado espiritualmente, né? Na circuncisão de Cristo, o batismo, né? Faça o discipulado, se torne um membro da igreja, aí você pode participar também da ceia do Senhor. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Aleluia. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e hoje a leitura foi Êxodo, capítulo 12. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Pai, eu quero apresentar os teus filhos que dedicaram esses 18 minutos para aprender a tua palavra. Abençoe os teus servos, abençoe, ó Deus, a casa, a família dos teus filhos, que nas nossas casas tenha a marca do sangue e estejamos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém, diretamente de Bertioga, em São Paulo. Paz seja convosco.